Bom dia a todos e todas. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu não fiquei satisfeito com algumas respostas que eu dei na defesa do professor titular, por algumas questões. Nem perguntas eram propriamente, algumas eram mais colocações, o entendimento, e eu achei que valeria a pena produzir esse vídeo. Tanto a Alicínio, José Sérgio, como para Silvio Galo. Eu acho que cada um eu vou tratar de um tema que eu achei que vale a pena pela importância. O Licínio chamou a atenção sobre a necessidade da burocracia, tá? Para a política. Toda política vai necessitar de um corpo burocrático para poder encaminhar. Particularmente, eu respondi, estou satisfeito com a resposta, mas eu queria incluir alguns outros elementos também. Por exemplo, a burocracia não é apenas norma, procedimento. Burocracia também é uma forma de subjetivação. Quer dizer, a forma organizacional, ela interfere na formação do indivíduo. Alguém que passa muito tempo sendo controlado, comandado por as normas burocráticas, evidentemente isso tem um impacto na sua psique, vamos dizer assim. Isso, em alguns casos, até em adoecimento, né? A forma de organização burocrática, ela adoece também, porque um dos princípios dela é negar o afeto como parte do processo de gestão. Então, essa concepção fundada na norma, na prestação, no relatório, nada mais é do que um procedimento formalístico que elimina os elementos afetivos e traz sérios problemas individuais para os seus membros. E aí deixa de ser individual porque ela atua sobre as pessoas que convive por longos anos nesse modelo de organização. Mas há um outro elemento também que é importante chamar a atenção. Porque quando eu chamei a atenção que a política hoje é absorvida pela burocracia, o que eu quis chamar a atenção é que ela também produz uma forma de pensamento. A burocracia, como eu chamei, não é apenas procedimento, não é apenas algumas normas escritas que os seus funcionários precisam. Ela produz também uma forma de pensamento, de interpretação da realidade, na medida que você é dominado por esses procedimentos como forma de existência no seu cotidiano do trabalho. Então ela também elabora uma forma de pensamento, uma forma de percepção, eu diria um aparelho perceptivo de entendimento do que é a realidade. Ora, e quando essa percepção, esse entendimento começa a atuar sobre o indivíduo, ele vai atuar também, evidentemente, nas leituras que ele faz da sociedade e nas formas do diagnóstico e dos remédios, né, entre aspas, do que ele pode adotar a partir dos diagnósticos que ele fez. Então, veja, o processo do perigo da burocracia dominar a política é porque ele vai impor um modelo de percepção do mundo, de julgamento do mundo e de resposta ao mundo burocrático formal. Então, é um caos para a política ser dominado pelo pensamento burocrático. Não é? Por exemplo, quando você simplesmente analisa uma eleição apenas pela eleição, os resultados eleitorais, isso é uma forma de pensamento burocrático. Quando você reduz o mundo político ao mundo partidário e ao mundo do sistema partidário, e você não consegue produzir outros saberes senão a parte desse fechamento, né? O Castoriadis vai chamar do fechamento das suas instituições. Então, é muito importante a gente entender que a necessidade de a gente hoje ter a política como forma de condução da sociedade e não o oposto. A burocracia hoje, ela controla os processos da democracia, da política. Então, evidentemente, vai trazer sérios problemas, vai trazer certos fechamentos que vão impedir saídas de forma efetiva. Porque a burocracia, a gente pode dizer que a burocracia nada mais é também o que Henrique vai chamar de imaginário enganador, que é aquele imaginário que é contra qualquer tipo de criatividade. A burocracia em si, ela é anti-criatividade. Ela é anti-imaginação social. Ora, a política, quando é dominada pela burocracia, ela fica presa nos marcos da ausência da imaginação radical. Ela só consegue pensar a si próprio, dominado pelo si próprio. Então, é um desastre para a política, porque política é, obrigatoriamente, uma interrogação sem fim. Quer dizer, a perspectiva que eu trabalho, tanto a filosofia e a política, é uma interrogação sem fim. Quando ela é dominado pela burocracia, pelo pensamento burocrático, como hoje o Brasil está dominado, o Ocidente em geral, né? O modelo de democracia que está colocado aí é um modelo de morte,
é um modelo que a burocracia representa essa pulsão de morte, representa essa incapacidade de criar um outro mundo, porque não pode, ela vai constituir-se a partir da sua própria regência. Então não tem como ela ser criativa, porque ela nega a criatividade, porque as pessoas estão presas nessa normatização. Então, e aí qual é o papel? E aí eu já uma resposta a José Sérgio, ele fez uma crítica que eu concordo até. Né? Ele chamou a atenção para a questão da fusão da política e da pedagogia, que virou moda essa questão do ressalto da questão da política, e essa fusão impede a capacidade de reflexão, e aí eu concordo com ele. E aí ele prefere não o termo militante, mas ele prefere o termo de engajamento. Nos argumentos dele eu concordo com ele, mas só que eu acho que a gente precisa ir além disso. Tá? O que o Brasil está vivendo, o engajamento para mim é um cidadão, por exemplo. Nós não temos que brigar mais por cidadão. O cidadão é a repetição da ordem, a fazer funcionar um sistema. Ser cidadão é votar, ser cidadão é respeitar as leis, ou seja, ser cidadão é defender o sistema de exploração que está montado aí. É você recorrer ao direito, à justiça, né? As pessoas ficam esperando que os juízes racistas, brancos, vão conseguir garantir o funcionamento. O próprio funcionamento da justiça não é no sentido da percepção do senso comum. A justiça é procedimento. A justiça é burocracia. Portanto, a justiça não tem nada a ver com justiça no entendimento da população. A justiça dela tem um componente moral diante do povo. É por isso que muitos casos de populares que são humilhados no processo de justiça, no julgamento popular, ele seria extremamente positivo. Por quê? Porque há um julgamento moral do certo e do errado. A justiça, ela trabalha em cima de procedimento. Qualquer encaminhamento errado na justiça, você pode perder sua causa, porque ela está presa a procedimento, à formalidade, ao formalismo. Porque é o direito positivista. Alguém pode dizer, poderíamos constituir outro direito, é verdade. Mas se eu consigo constituir um outro direito que não seja a burocracia, que não seja a pulsão de morte, ela pode estar encaminhada numa dimensão da política. E a política é uma interrogação sem fim. A política é a aceitação dos conflitos. A política é a aceitação também até de violência contra a pressão. Então, essa questão da burocracia está vinculado constantemente com a questão que José Sérgio levantou, defendendo o conceito de engajamento. Nesse sentido, eu não acho que o engajamento seja melhor que militante. Nós precisamos não de pessoas apenas solidárias. No dicionário de Aurélio, ele define como solidário, então eu acho muito pouco. Se for o mesmo sentido que José Sérgio estiver levantando, eu acho muito pouco, porque ele é apenas uma concepção de fazer funcionar um sistema. Agora, José Sérgio tem razão nessa questão da fusão, né? A questão da política, quando ela está... ela começa a dominar o pensamento científico, ela é perigosa de fato. Mas aí eu modificaria o conceito, não seria política. Porque no meu entendimento, política é uma interrogação sem fim. A política entra a questão da criatividade, da ousadia. Portanto, ela não seria uma fusional. Tá? Eu diria que essa preocupação de José Sérgio que procede, ela está mais no campo da politicagem, vamos dizer assim, né? De uma visão de política instrumental utilitária, que prevalece hoje. Quer dizer, as instituições usam essa politicagem, essa visão instrumental utilitária para estar defendendo o governo. E aí independe se é Bolsonaro, independe se é Lula, se é Dilma, se é Fernando Henrique Cardoso, todos esses se utilizam desse mecanismo. A instituição universitária, ela praticamente é controlada pelo lulopetismo. Então ela está a serviço de governo. Então isso é um desastre para a democracia. É um desastre para as experiências radicalmente democráticas, porque elas são extremamente utilitárias, instrumentalizadoras. Então, nesse sentido, Zé Sérgio, você está correto quando diz essa fusão. Mas essa fusão vem desse campo. Não vem dos esquerdistas, vem desse campo que está no governo, são eles que controlam as entidades, são eles que já estão burocratizados. E a burocracia só se alimenta da morte. A morte é esse processo de não criação. Então, nesse sentido, eu prefiro o termo militante, fazendo essa diferenciação, tá? Sou contra a cidadania, como também sou contra essa fusão política, e aí você tem razão. Isso acaba também com a ciência. A ANPED,
que nós participamos da Amped, a Amped faz esse tipo de politicagem. A Amped não faz uma política no sentido de interrogação sem fim. Quer dizer, o papel da Amped era defender o governo Lula e Dilma. É lamentável isso, basta ver as pesquisas. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui não, mas eu tenho uma pesquisa sobre isso, analisando alguns GTs e como elas deixaram de fazer ciência. Não que eu acho que ciência seja neutra, mas ela passaram a ser essa politicagem, essa fusão, que não há separação entre razão, pensamento, emoção, interesse, né? Ela está funcionando numa lógica mortífera. Tá? E aí, para fechar, as colocações de Silvio Galo. E aí ele me pergunta qual seria a minha perspectiva para a educação, para a sociedade brasileira. Em primeiro lugar, o fim do MEC da Secretaria da Educação. Não tem saída. Essas estruturas servem apenas para dar cargo e distribuir cargo. É para fazer funcionar o sistema de exploração capitalista, que eu chamo de um capitalismo patrimonialista. Os marxistas não vão concordar com essa definição, porque elas têm planos diferentes de leitura, né? Um weberianismo e um marxismo, né? Então, mas eu acho que nós estamos... essas estruturas educacionais do Ministério, Secretaria de Educação, elas têm que ser extintas. Para a gente construir uma outra sociedade, nós vamos ter que extingui-las, porque a função dela ali é manter um sistema de exploração, de cooptação, de favores, de distribuir cargos políticos. Então, isso não nos interessa. A gente tem que começar a se permitir a ser livre, a imaginar uma outra sociedade que não essa. Enquanto estiver preso esse pensamento burocrático, enquanto estiver preso essa concepção de engajamento fundado na cidadania, nós vamos estar repetindo e reproduzindo. Bolsonaro continua ainda no cargo porque predomina uma concepção burocrata e uma concepção patrimonialista de poder, de articulações de cima, de burocracia, tudo nos bastidores. É assim hoje que funciona a política. Inclusive não. Principalmente hoje com o PT, que é a principal força de oposição ao governo Bolsonaro, ela funciona sob uma lógica cupulista. Veja aí as CUTs, veja aí o MST como ele praticamente sumiu das lutas sociais, os movimentos populares foram abandonados, não existe mais essa resistência que existia na década de 80, as organizações de bairro. Então, por quê? Porque a lógica hoje, o próprio Estado já fez sua estrutura de ZEIS, cada um tem um nome, que é a descentralização do Estado. Então o Estado terminou substituindo a política, que é a mobilização de massa, que é a fantasia, que é o sonho, que é a luta concreta, e inclusive o direito de usar a violência para se defender. Essa é a questão central. A classe trabalhadora não faz violência, ela usa a violência para se defender. Portanto, só quem faz violência é o Estado e o empresariado que está colocado aí. Eu espero ter contribuído com essa reflexão e ter ajudado na discussão. E minha intenção aqui não era, sem dúvida nenhuma, convencer ninguém, mas ser mais claro nessas questões. Obrigado a todos aí pela paciência.